ambiente de intercessão há lugar para revelação. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Estamos no ambiente de intercessão, e no ambiente de intercessão há lugar para visões. Diga: glória a Deus. Aleluia. Estamos no ambiente de intercessão, e no ambiente de intercessão há lugar para a palavra profética. Diga: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo profético, queridos. Não porque estamos fazendo orações proféticas, não porque estamos fazendo pregações proféticas, não porque estamos cantando cânticos proféticos, não porque estamos tendo atos proféticos. São todos necessários, mas estamos vivendo um tempo profético, porque profetizar significa tornar conhecido o desejo do coração de Deus. E Deus tem levantado um exército de homens e mulheres, de sacerdotes na realidade, e sacerdotisas, de um sacerdócio real, onde Ele tem imprimido, como compartilhamos ontem, a capacidade de sentir o pulsar do seu coração e entender o que está na sua mente. Homens e mulheres com o coração e a mente de Deus, nesse tempo profético, para tornar conhecido o desejo do coração de Deus e aquilo que está na mente do Senhor. O tempo é profético, querido, porque para o profeta não existe cinza. Diga glória a Deus. Ou é preto ou é branco, querido. E nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da polarização. E aí a gente até costuma dizer assim, onde aquilo que é, é, e o que não é, não é. E aí hoje, quando a minha mãe ligou, na sua sabedoria, e aí ela estava dizendo: olha, nós estamos aqui vivendo um tempo muito especial, algumas pessoas têm sido impulsionadas em direção às coisas extraordinárias de Deus, e agora ou é, e aí eu fui dizendo, ou não é, e ela disse: não, não tem essa opção, é só ou é, ou é. Fala para a pessoa que está do lado, em tempo profético, ou é, meu filho, entendeu? Ou é agora, ou é agora, entendeu? Ou é do jeito de Deus, ou é do jeito de Deus. Você está com medo de dizer glória a Deus? Aleluia! Porque esse é o tempo profético, querido. Daí as pessoas acham que a gente está vivendo um tempo profético porque a gente começou a entender que pode cantar cântico profético, porque pode fazer oração profética, porque pode ter atos proféticos. E eu concordo com tudo isso. Mas tudo isso é, na realidade, resultado do tempo profético que Deus tem manifestado sobre nós. E aí sim, porque nós estamos entendendo o tempo de Deus, nós estamos nos movendo com base no tempo de Deus. Diga comigo, aleluia. Glória a Deus por isso. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. E em ambiente de intercessão há lugar para a manifestação da palavra profética, de visões, de atos proféticos, né? Como nós saímos aqui ontem ministrando, um ato profético de espalhar a santidade bíblica. Nós fomos chamados para isso. É um ato profético? É um ato profético. Fala do que está no coração de Deus e ainda muitas vezes não foi manifesto no meio dos homens e tomamos a posição de, pela fé, manifestar? Sim, certamente fala. Mas isso porque nós estamos entendendo que estamos vivendo um tempo de Deus. Amém, queridos? Então diga comigo, ou é, ou é. Amém? Em nome de Jesus? Aleluia. Eu não sei se vocês estão quietos porque vocês estão quietos, ou porque vocês estão quietos porque vocês estão quietos. Ou é. Mas eu quero continuar compartilhando com você a palavra que nós começamos a compartilhar ontem, com base no Evangelho de Lucas. Vamos compartilhar alguns princípios sobre oração intercessória e intercessão. Os princípios nós temos compartilhado com os intercessores em todos os lugares, mas estamos usando a experiência de Zacarias, né? Quem lembra do nome de Zacarias? Significava o quê, irmão? Deus se lembra. Está lembrado? Certamente ele sabe porque ele se lembra, amém? Glória a Deus. Né? Que era casado com, que significa? Deus é minha aliança. E eles eram do turno do sacerdócio de quem? Que significa? Aleluia. Mesmo assim ele não tinha filho. Mas ele cria que estando debaixo certamente de uma palavra profética, revelada não só a ele, mas a toda a sua descendência, ascendência, todos aqueles que vieram antes dele, a bênção chegaria até ele. Diga para o irmão que está do lado, porque para a bênção não há calendário.
Amém, irmão? Hein? Para bênção não há calendário, querido. Né? Você sabe que eu tenho visto muitas vezes muita gente frustrada no meio da igreja porque diz: eu recebi uma palavra profética, mas não se cumpriu. Eu digo: quanto tempo você esperou? Quanto tempo Abraão esperou? Para a promessa de Deus, para a bênção de Deus, não há calendário. Calendário, porque eu estou falando do nosso tempo aqui, na limitação da visão do nosso tempo, querido. A bênção de Deus que foi proferida sobre Abraão continua sobre nós. Diga aleluia. A bênção de Deus que foi proferida a favor da sua família, da sua vida, do seu ministério, está sobre nós. A bênção de Deus que foi proferida a favor da vida de Wesley está sobre nós como igreja metodista até hoje, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? E agora nesse tempo profético, que ou é, nós vamos ver, em nome de Jesus. Porque como Deus está levantando homens e mulheres com capacidade de enxergar, diga: nós vamos ver. Diga para a pessoa que está do lado: eu quero confirmar essa palavra. Diga para ela: eu vou ver. Outro dia eu ouvi o testemunho de uma senhora que ela disse que quando era jovem, Deus tinha falado algumas coisas para ela. E ela, como intercessora, se manteve durante muito tempo orando acerca daquilo que Deus disse que faria. Porque você sabe, quando Deus diz que faz, Ele faz, amém? E ela disse que desde a sua mocidade, então, ela vinha orando. E ela disse que estava com 84 anos, estava dando testemunho na igreja. E ela disse: irmãos, eu estou aqui só para testemunhar para vocês que eu tenho visto Deus cumprir. E aí alguém falou assim: mas com 84, ela falou: se Deus não me levou ainda é porque ainda tem alguma coisa para eu ver. Eu digo então para a pessoa que está do lado: Deus ainda quer lhe mostrar muitas coisas. Aleluia. E aí você pode dizer: e eu quero ver? Deus, eu tenho dito para ele: eu quero ver. Senhor, eu quero ver, em nome de Jesus, amém? Você achou aí o texto de Lucas, capítulo 1? Nós usamos ontem, compartilhamos sobre a figura do intercessor na pessoa de Zacarias, com tudo isso que estava sobre ele, o fato dele ser sacerdote, o fato dele ser desse turno, do turno de Abias, o fato dele ser casado com Isabel, o fato de ambos, diz a palavra, serem justos diante de Deus, ou seja, eles eram justos na visão dos israelitas porque eles cumpriam tudo aquilo que tinham que cumprir, mas também porque eles tinham um relacionamento ajustado com Deus pela fé. E aí eles viviam de forma irrepreensível, diz a palavra, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Você entendeu aí? Eu digo: Deus ainda tinha muito por fazer. Você está perto de alguém que tem o cabelo que está ficando mais ou menos não pintado? Fala assim para ele: você ainda está aqui? É porque Deus ainda vai te mostrar muito. Você está perto de uma mulher que já começou a ficar loira? Claro, acima dos... Tá bem, ok. Fala assim para ela: Deus está te mantendo aqui porque Ele ainda quer te mostrar. Você está perto de uma bonitinha que não é loira, mas continua aqui porque Deus ainda vai te mostrar muitas coisas. Diz a palavra que eles eram avançados em dias, mas Deus ainda tinha projeto a realizar através da vida deles. Diga aleluia, glória a Deus. Isso quebra as pernas de quem está no meio da igreja dizendo: já trabalhei tanto por essa igreja, né? Deixa Deus levantar agora essa mocidade que está aí disposta. Aliás, tem um título de juventude extravagante, né? Uma geração extravagante. Deixa Deus levantar ele, querido. Se você ainda continua aí, é porque Deus quer te usar. E aí, você sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei do testemunho de uma missionária da Argentina, que ela disse que quando era solteira, recebeu o chamado de Deus para missão. E ela disse: Deus, eu não queria ir para missão agora, eu queria namorar. Eu nunca namorei. E Deus disse: tá bom. E aí ela ficou e arranjou um namorado.
Depois Deus a chamou de novo, ela falou, Deus, mas eu estou namorando já faz esse tempinho, Senhor, mas eu nem casei ainda, me deixa aqui. E ela disse que Deus foi deixando, e aí ela casou, e aí ela dizia para Deus, agora eu queria ter filho, e aí teve filho, eu sei que agora ela já era avó, e quando Deus a chamou, e ela disse, o Senhor não desistiu de mim ainda? Ele falou, não, eu continuo esperando por você. Ela falou, Deus, eu acho que eu já cumpri todas as minhas vontades aqui, todos os meus planos, todos os meus sonhos, já sou avó, né? Casei, namorei, fiz tudo, agora sou avó, agora eu acho que eu vou para a obra. E Deus disse, então vem, filha, vem, mas eu quero que você não esqueça uma coisa. Você tem ideia de quantos argentinos morreram sem conhecer a Jesus porque você não veio quando eu lhe chamei a primeira vez? Fala assim comigo, eita Deus. Então vem, irmão, amém? Para de ficar empurrando para o outro. Diga para o irmão que está do lado, como nós estudamos ontem. Só o Espírito pode empurrar, amém? Ok? Para de você ficar empurrando o irmão. Eu disse então a palavra do Senhor, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ontem nós ainda chegamos a citar alguma coisa sobre isso, o fato de nós entendermos que ele era o sacerdote identificado com o ministério de intercessão, porque ele estava na posição de queimar incenso, entendendo a palavra do Senhor de Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que diz que as orações dos santos são como incenso que enchem as taças lá no céu. Então ele está aqui na figura de sacerdote, comprometido, chamado por Deus, mas identificado com o ministério de intercessão, o ministério de intercessor, o seu ministério, intercessor e intercessora. E diz a palavra, ainda citei isso ontem, que naquele período, cerca de, segundo aqui os comentários da Bíblia de Almeida, diz que cerca de 18 mil sacerdotes existiam naquele período. Então, quando um tinha a possibilidade de entrar para fazer essa obra, ele se achava mais que feliz. Né? Falamos sobre isso ontem. Por quê? Porque ele dizia assim, agora é a minha vez, eu vou ter o privilégio. Às vezes isso acontecia uma vez, no máximo 2 vezes, durante toda a vida sacerdotal. Fala para o irmão que está do lado, ainda bem que Jesus veio, irmão. Hein? Porque a gente tem acesso direto ao trono do Pai toda hora. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. O cara tinha uma vida dedicada ao ministério, o ministério sacerdotal vivia só para aquilo. E cabia-lhe por sorte, às vezes 1 ou 2 vezes durante toda a sua vida, entrar para fazer aquilo que ele entrou e foi fazer. Mas aí o que eu queria dizer para você, em primeiro lugar, para nós começarmos a estudar um pouquinho sobre oração intercessória e sobre o ministério de intercessão, eu que não queria deixar de citar para você que o que ele teve naquele momento foi na realidade uma oportunidade. Ele certamente cria que a bênção que estava sobre ele poderia produzir através dele, através da esposa. Deus podia fazer alguma coisa extraordinária. Ele certamente cria. E tanto ele continuava crendo, que diz a palavra que ele entrou e ele certamente aproveitou para pedir a Deus. E a resposta veio, porque o anjo vem a ele e diz assim, olha, a tua oração foi ouvida e a tua mulher vai gerar um filho. Mas antes de falar sobre essa questão da oração intercessória, eu quero dizer para você que aquele homem não perdeu a oportunidade que foi gerada por Deus. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, é que quando a oportunidade é gerada por Deus e aproveitada por nós, confirma-se o projeto de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, querido? Quando a oportunidade é gerada por Deus, e aí nós temos que discernir, e para isso nós precisamos caminhar no Espírito, como estudamos ontem. Para discernir quando a oportunidade está sendo gerada por Deus, quando é Deus que está empurrando para aquela porta. Porque se a oportunidade foi gerada por Deus, quando ela foi gerada por Deus e é aproveitada por nós, quando ela for gerada por Deus e for aproveitada por nós, então vai se confirmar sobre as nossas vidas o projeto de Deus. Eu não posso deixar de dizer isso para você, meu amado, minha amada, porque em tempos
proféticos como nós estamos vivendo, Deus está revelando o seu próprio coração, Deus está revelando projetos, Deus está levantando homens e mulheres dispostos a romper com muitas coisas para viver projetos de Deus, coisas que a gente não via anteriormente, ou de repente até via, mas via com uma dinâmica diferente. Deus está gerando nesse tempo, diga glória a Deus. Nós somos um povo privilegiado, estamos vivendo um tempo privilegiado. Embora muitas pessoas olhem para nós e dizem, a igreja hoje está aquém da igreja no princípio. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo hoje como igreja muito especial. Muito especial. E Deus está gerando muitas coisas novas no meio da igreja. Deus está criando muitas coisas novas. E eu e você estamos no meio desse negócio todo. Eu digo, obrigado, Senhor. Agora é preciso discernir no Espírito quando é que uma oportunidade é gerada por Deus. Certamente quando ela vem confirmar uma palavra que Deus já havia colocado no seu coração e você estava resistindo. Diga, oh Deus, obrigado porque o Senhor é paciente. Deus muitas vezes já falou alguma coisa ao nosso coração e nós estamos resistindo e Deus está esperando. Então Ele vai abrindo as portas, o Espírito vai nos empurrando na porta certa e aí a gente vê a oportunidade, vamos discernir, é de Deus ou não é de Deus? E eu não quero dar receita para você, porque nós temos que aprender a andar no Espírito, mas eu quero dizer para você que muitas vezes você vai discernir se a oportunidade é de Deus por uma confirmação de uma palavra profética que Deus já havia dado a você anteriormente. Deu para entender? Pergunta para a pessoa que está lá, você entendeu, meu filho? Hein? Porque aí, se a oportunidade foi gerada por Deus, a gente não pode perder tempo. Amém, irmão? Nessa hora tem que ser que nem mineiro, né? Não pode perder o trem. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não podemos perder tempo. Se a oportunidade está aí, a porta está aberta, antes que venha o usurpador. Você sabe quem é o usurpador, querido? É o inimigo que se levanta para assumir o lugar que já estava pronto e a gente não assumiu. Diga misericórdia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? A oportunidade que está à sua frente, o Espírito gerou, Deus está confirmando, a oportunidade está aí, a porta está aberta, o Espírito está empurrando, você está resistindo. Aí vem o usurpador e toma o espaço. E eu quero dizer para você que o usurpador não é um demônio assim, né, sem corpo, não. O usurpador é homem e mulher que consegue identificar, mas não é movido pelo Espírito. Por isso eu e você precisamos ser movidos pelo Espírito e capazes de identificar quando a oportunidade é de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus, você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? A oportunidade, quando gerada por Deus e aproveitada por nós, ela vai confirmar, favorecer o cumprimento do projeto de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então diz a palavra que coube a Zacarias, por sorte, entrar naquele dia para queimar incenso, para fazer oração a favor de todo o povo. E diz a palavra que durante o tempo em que ele estava lá dentro, fazendo oração a favor de todo o povo da parte de fora também permanecia orando. E o que eu quero dizer para você, querida, é que nessa hora se revela a ação do intercessor. Uma das ações do intercessor, que é a oração intercessória. É aquela ferramenta que você usa para cumprir na realidade aquilo que Deus planejou fazer através da sua vida, ou que você já entendeu que Deus quer fazer a favor da vida de alguém, ou a favor de algum projeto, de alguma igreja. Nessa hora, ele assume a posição de intercessor, mas ele o faz em oração. E aí então está a oração intercessória. Ele vai lá para dentro para queimar incenso pelo povo. E o povo está do lado de fora, queimando incenso por ele. Por quê? Porque o povo dizia assim: Senhor, tudo aquilo que ele está apresentando por nós, aceita, aceita. A gente não pode estar lá dentro, mas ele está, e ele está em nosso nome. Então aquilo que ele disser a nosso favor, aceita. Nós concordamos com ele. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele estava orando lá dentro e o povo estava orando lá fora.
E aí uma coisa que eu quero dizer para você sobre a oração intercessória é que ela tem um aspecto interessante no que diz respeito à vida uns dos outros. Hoje mesmo ligou um irmão para mim e falou assim: eu não sou dessas pessoas que ficam pedindo para os outros, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, o tal do crente 6 horas, né? Ele disse: eu não sou desses. Mas eu queria pedir, eu estou vivendo um momento assim, e eu queria pedir que você estivesse orando por mim nesses próximos dias. Estivesse, eu não sei dizer, eu falei para ele, dando cobertura, querido. Ele falou: é isso mesmo. E sobre isso eu quero citar para você. A palavra do Senhor nos faz entender que nós somos templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor mostra, lá em Êxodo, que quando o tabernáculo, a tenda da congregação, o lugar onde Deus manifesta a sua glória, diga agora: isso é comigo. Amém? Não é mais num lugar qualquer. Diga: isso é comigo. Fala para o irmão que está do lado: você está feliz? Isso é para você. É em nós agora que Deus manifesta a sua glória, não em templos feitos por mãos humanas dessa criação. Entende o que eu estou dizendo? Amém, irmão? Então nós nos identificamos com a tenda da congregação, o lugar onde Deus manifestava a sua glória, ali no tempo do povo, quando o povo estava a caminho ainda da terra prometida. E diz a palavra que havia 3 tipos de cobertura. Havia uma cobertura, depois se colocava uma cobertura de pele, e depois a nuvem cobria a tenda da congregação. E só quando isso acontecia, era que a glória enchia. Diga: eita Deus! Você sentiu sair pelo nariz agora? O que eu quero dizer para você, querida, é que quando alguém se dispõe a estar orando por alguém que vai realizar uma obra, está numa disposição de realizar oração intercessória, mas com uma característica específica, que é a oração de cobertura. Mas há 3 tipos de cobertura. Então quero dizer para você, quando nós vamos cobrir alguém, nós precisamos cobrir em oração, dispor o coração para receber de Deus uma palavra sobre a vida daquela pessoa, sobre aquilo que a pessoa pediu oração. E depois também, não por ordem, tá? Mas a cobertura da autoridade espiritual. Eu estou dizendo isso, amados e amadas, porque nós temos sido desafiados a realizar grandes obras em nome do Senhor. Amém, queridos? Nós cantamos aqui: grandes são as tuas obras, Senhor. E nós somos parte ativa nessa manifestação da grande obra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Mas quando nós vamos realizar uma obra, é necessário que haja cobertura sobre nós. É necessário que haja cobertura de autoridade espiritual, é necessário que haja cobertura de oração e é necessário que haja cobertura de palavra revelada em nome de Jesus. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você se dispuser a orar por alguém, alguém for fazer uma obra, não vá para lugar nenhum realizar obra sem ter cobertura. Hoje alguém ligou para mim e falou assim: olha, eu não só sou fã número 1, como sou intercessora número 1 de vocês. E eu falei: eu acho que é por isso que a gente está em pé. Ela falou: e eu estava orando essa noite por vocês e Deus me deu uma visão. Eu falei: então nós estamos cobertos. Entende? Porque a oração, porque é coração disposto a discernir o projeto de Deus e porque certamente há sobre nós a autoridade espiritual. Não fazemos nada, querido, sem termos cobertura. Podemos estar sujeitos e a glória de Deus certamente não será manifesta. E a gente quer glória. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Fala comigo: a gente quer glória, irmão. Em nome de Jesus. Amém? O que eu estou dizendo para você é, querido, não vá fazer obra, por mais simples que pareça aos seus olhos. Vai fazer uma visita, peça cobertura. Peça cobertura do seu pastor, da sua pastora, do líder do seu ministério. Peça cobertura de alguns irmãos. Diga: ora por mim, eu estou indo visitar a família tal. Peça cobertura dessas pessoas, não só para que elas estejam orando por você, mas para que elas mantenham o coração diante de Deus, para que, se Deus der alguma palavra, venham até você e compartilhem a palavra que Deus deu. Se Deus der alguma visão, venham até você e compartilhem a visão. Diga então comigo: há 3 tipos de cobertura. Primeira, oração. Segunda, manter o coração disposto a receber uma palavra ou uma revelação. Amém? Então é a cobertura da palavra. E a terceira é a cobertura da autoridade espiritual. Se você está realizando alguma obra, querido, e você não tem a autorização do seu pastor ou da sua pastora, volta rapidinho, irmão, e pede a bênção. Outro dia nós
ouvimos um comentário de alguém dizer assim: ah, fulano está criando um ministério e diz que tem vocês como modelo de ministério. Eu falei: modelo do formato ou modelo da disposição? E a pessoa não soube responder. E falou assim: ah, mas falou para mim, eu não tenho nenhum compromisso com a doutrina da igreja onde estou. Eu falei: bom, então não está no nosso modelo, porque nós estamos comprometidos com a nossa igreja. Nós estamos comprometidos com o projeto de Deus através da nossa igreja. Nós temos líderes sobre nós, nós temos bispos sobre nós temos pastores sobre nós. Nós estamos debaixo de autoridade. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? A obra pode ser linda, a visão pode ser maravilhosa, mas se você não tiver a cobertura da autoridade, não haverá manifestação da glória lá dentro. Diga: Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. E aí, queridos, se nós estamos em pé pela graça de Deus, porque no decorrer dos últimos 22 anos a gente já viu muita gente se levantar e muita gente cair, e a palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, e é assim que nós vigiamos sobre nós. Mas se estamos, queridos, ainda permanecemos, é porque tem muita gente orando por nós. Muita gente orando por nós, muita gente recebendo palavra, entregando revelações, visões que Deus tem dado. Isso vai fortalecendo, querido, vai fortalecendo a nossa caminhada, porque muitas vezes na hora de realizar a obra, a gente pensa que está sozinho. Pensa ou não pensa? Não dá uma sensação de solidão às vezes, né? Será que ninguém está pensando como eu? Será que eu estou sozinho nesse negócio? E aí de repente Deus levanta alguém que estava cobrindo você, cobrindo em oração, e te dá uma palavra e você diz: poxa Deus, obrigado Senhor. Então a oração intercessória, querido, ela não deve, na realidade, vir dissociada dessa disposição de manter o coração diante de Deus. Não é só orar, diga comigo, não é só orar. Não é só apresentar diante de Deus. É se manter na disposição de entender o que Deus quer dizer. Porque aí quando você ora, muitas vezes você só declara. Muitos de nós faz isso. A gente chega na presença de Deus e passa 40 minutos em oração intercessória por um monte de gente, por um monte de projeto, por um monte de líder, por um monte de pastor, e depois sai sem ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de cada uma dessas pessoas. E nós precisamos, queridos, manter essa disposição de coração em nome de Jesus. Amém, amado? Fala para o irmão que está de lado, ó, irmã, diga: vamos em frente, senão a gente não acaba hoje, irmão. Hein? A mulher está no primeiro versículo. Tem misericórdia, Deus. E diz assim a palavra. Então, quando ele estava ali e a multidão estava orando, e aí, perdão, mas eu preciso dizer para você, deixa eu dizer para você. Isso precisa acontecer na igreja. Ninguém deve subir ao altar para ministrar sem que tenha alguém cobrindo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Em nome de Jesus? Amém? Isso tem que estar, querido. Tem gente ministrando aqui que seja... Eu ia falar ministrando aviso. Eu não quero, desfazer da questão do aviso, tampouco usar a palavra ministração para isso, mas assim, ministrando que seja uma palavra à igreja. Está aqui no altar, tem que haver cobertura de oração sobre essa pessoa. Não só cobertura de oração, como visão aberta para enxergar o que Deus quer fazer. O pastor veio compartilhar comigo, e aí como ele já me entregou, eu posso dizer. Ele disse que, porque ontem eu falei, você vai orar por alguém, e aí ficamos só nós dois aqui orando pelo povo ontem. Eu sabia que Deus, eu também pedi para Deus uma palavra para ti, depois eu digo. Aí, ele disse que, eu não sei se você vai dizer aquele momento das revelações, mas eu quero dizer para você, Deus me deu uma revelação essa noite para você. E eu falei, aleluia. E aí ele veio compartilhar a revelação comigo. Isso significa o quê, querido? Que a palavra está tendo a cobertura. Não só porque são pastores da igreja que estão presentes aqui, mas porque mantiveram o coração disposto a discernir em Deus o que Deus está querendo com esse negócio todo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então ninguém pode subir aqui, nem deve. Poder pode, querido. Você pode subir do jeito que você quiser aqui, mas não deve. Não deve subir aqui sem que haja cobertura. Ninguém deve subir para ministrar louvor sem que haja cobertura de oração. Ninguém deve subir aqui para ministrar a palavra sem que haja cobertura de oração. Tem que haver cobertura de oração em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você tivesse 3 mãos agora para colocar na cabeça da pessoa que está do seu lado. Põe as 2 mãos e, se der, põe o queixo em cima. Fala, é mais ou menos assim. Faz aí. Põe as 2 mãos e o queixo em cima. Fala, 3 coberturas. Aleluia! Oh, Deus! Aí olha só, amados.
Ele estava queimando incenso e certamente o fazia pelo povo, e o povo estava ali queimando incenso do lado de fora, certamente fazia pela vida daquele homem que estava ali se apresentando a favor das suas vidas diante de Deus. Então eu quero dizer para você, nós colocamos aí no esboçozinho, que você deve fazer oração intercessória a favor da vida das pessoas. E aí eu quero dizer para você, não só das pessoas que estão em nosso meio, mas aquelas que precisam ser alcançadas em nome de Jesus ainda. Amém, queridos? Em nome de Jesus, né? A tia Zaida, eu creio que num dos dias que ela estava ministrando, ela pôs na apostila dela sobre uma missionária que esteve anos a fio servindo ao Senhor aqui no Brasil e ainda voltou para os Estados Unidos depois de aposentada e lá continuou orando para que Deus derramasse um avivamento genuinamente bíblico sobre o Brasil. Ela estava orando por pessoas que ela nem conhecia mais. Ela estava orando por pessoas que ela nem sabia que estava nascendo. Mas ela cria que havia um projeto de Deus a ser manifesto. E ela estava orando para que o projeto de Deus fosse manifesto através da vida das pessoas. Precisamos então orar pelas pessoas. Diga para a pessoa que está do lado, ore por mim. Olha eu. Faz assim para ele, olha eu. Ore por mim. Amém? Ore por mim. Né? Aí fala assim para ele agora, você consegue falar? Eu vou orar por você. Olha o compromisso. Olha o compromisso. Nós precisamos orar. Orar por aqueles que já foram alcançados e orar por aqueles que ainda precisam ser alcançados em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão aí? Amém? Amém. Quando nós estávamos ministrando no outro texto, mas princípios da intercessão lá no Butantã, estava dizendo para os irmãos que um texto que havia me chamado a atenção é um texto lá do finalzinho de Romanos, capítulo 16. Eu até coloquei aí para vocês depois darem uma olhadinha. Romanos 16, versículo 7, que Paulo está fazendo as saudações finais e ele diz assim, olha, manda também a minha saudação para fulano e fulano, que são meus parentes, que estavam em Cristo Jesus antes de mim. Aí eu falei, eita Deus, olha aí. Você entendeu o que eu já entendi? Sim ou não? Olha o que passou na minha cabeça. Já tinha gente crente na família de Paulo, que aliás ainda era Saulo. Já tinha gente crente na família dele. E aí eu fico imaginando, e eu dizia isso para os intercessores, eu fico imaginando esse povo crente da família, batendo o olho em Saulo e pensando assim, na reunião de família, sabe aquela hora que a gente come pãozinho na mesa e tal, falando assim, gente, vocês já pensaram se Saulo se converte? Aí alguém mais incrédulo deve ter dito assim, imagina. Mas aí aqueles que eram crentes, 3 pontinhos, cheios do Espírito, falam assim, se fosse paulista, né? Já pensou se o cara se converte, zeloso como ele é? O cara é estudioso, né? Estava lá aos pés de Gamaliel, uma pessoa com uma disposição, porque na realidade ele era muito zeloso. Quando ele fez o que fez, né, contra a igreja, ele fazia por zelo, porque ele achava que ele não tinha revelação ainda. Então ele achava que estava tudo errado. E aí eu quero aproveitar e dizer para você que muita coisa que você pensa que está errada é porque você não tem revelação ainda. Mas aí eu fico imaginando a família dizendo assim, agora olha para esse homem, meu Deus, se esse homem se entrega a Jesus, vai ser um reboliço celestial. E eu fico imaginando que eles começaram a orar por ele, dizer, Deus, assim como o Senhor fez conosco, agora faz com ele. E eu fico imaginando a família, eu estou viajando, não está na Bíblia aí, escrito assim, mas eu fico imaginando a família fazendo reunião de oração, pondo o joelho no chão, falando, vamos jejuar para quê? Para que ele se converta. Eita Deus! Aleluia. E não é que o homem se converteu? Diga glória a Deus. Fala assim comigo, não é que funciona o negócio? Aleluia. O homem se converteu. E foi muito mais do que aquilo que eles tinham pensado. Se eles pensaram que ele faria um grande reboliço, faria algumas coisas no zelo, quem sabe numa comunidade local, Deus o usou de uma forma extraordinária. O que eu quero dizer para você, querida, é que nós precisamos fazer oração intercessória assim, apresentar diante de Deus pessoas que ainda não se entregaram ao projeto de Deus, mas que nós cremos que podem se entregar.
E aí eu dizia para ele, você já bateu o olho em alguém e disse assim, esse aí. Eita, mas se esse cara se converte vai ser uma bênção. Fala a verdade, você não já passou isso na sua cabeça? Ou só eu que sou esquisitinha? Levanta a mão, deixa eu ver. Não já passou? Ei, outro dia eu estava vendo o testemunho daquele menino, Neil, que era do grupo Dominó, eu acho. E era interessante porque eu lembro que quando eu via aquele moço na televisão e ele cantava junto com os outros, eu dizia, não sei porquê, mas esse menino tem alguma coisa diferente. E hoje ele é pastor. E quantas pessoas como essa a gente olha hoje e fica dizendo, Deus, se essa pessoa se converte, vai ser uma coisa extraordinária. Só que não basta só dizer, querido, tem que dizer e orar, amém? Em nome de Jesus, amém? Então diga comigo, tem que dizer e orar. Em nome de Jesus, né? Contei para eles o testemunho de quando eu via a Mara na televisão, né? Ainda era a famosa baianinha, todo mundo dizia que ela fazia isso e aquilo. Eu dizia, meu Deus, se essa moça se converte, já pensou? Trabalhar com criança na igreja? Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E comecei a declarar esse tipo de coisa. E aí hoje, quando eu vejo a Mara dando testemunho na televisão, o povo até chama de alienada, porque ela abre a boca e não fala de outra coisa. Faz uma pergunta de como é que está o tempo na Europa, ela entra que Deus é o Senhor de todos os tempos. É uma coisa extraordinária. E eu digo, Deus, olha lá. Não vou dizer que foi a minha oração que fez, mas que eu estava nesse negócio, eu estava, irmão. E quantos negócios de Deus você tem entrado? Hein? Fala aí para mim. Você tem colocado aí às vezes isso virou brincadeira lá em casa, né? Daí quando a gente vê alguém, fala assim, gente... Que aí eu falei para os intercessores lá no Butantã, falei para eles, querido, você pensou em alguém agora? Pensou em alguém agora? Pensou? Veio à tua mente? Veio, não veio? Então anota o nome dessa pessoa lá atrás da sua Bíblia aí, faz isso agora. Isso. Escreve lá atrás. Mas fala assim comigo, não é só escrever, não é só pensar, não é só falar, vai ter que orar, meu irmão. Você pôs aí... Aí agora virou festa lá em casa. Quando a gente vê alguém na televisão ou em algum lugar que a gente bate o olho e fala, gente, esse é o tipo de pessoa que pode ir para trás da Bíblia. Você pôs aí? Nós precisamos fazer oração intercessória por aqueles que precisam ser alcançados pela vida das pessoas. Você quer que eu troque, Amar? Você já casou, irmão? Não, né? Eita, Deus, o senhor está vendo, olha. Nós temos que orar pela vida das pessoas. Sabe, queridos? Uma coisa que eu estava pensando hoje, quando pensava nessa declaração, eu disse, Deus, nós estamos nos detendo a orar por coisas, às vezes, que não vão fazer a grande diferença na vida das pessoas. Sabia, irmãos? A gente está orando, não estou dizendo que a gente não deve orar. Deve orar por emprego, sim. Lógico que sim. Claro. Mas, queridos, às vezes a gente ora pelo emprego e não ora para que o coração daquela pessoa seja transformado, para que Deus derrame, abra as comportas dos céus e venha realmente um emprego, um lugar de Deus para ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem orado muito pouco sobre a vida das pessoas. A gente está orando pelas coisas que fazem parte da vida das pessoas e não pela vida das pessoas. Nós temos que orar pela vida das pessoas, pela mente das pessoas, pelo coração das pessoas, para que as pessoas sejam cheias de Deus e entendam o projeto de Deus. Temos que orar pela vida das pessoas, não só as que estão fora para serem alcançadas, mas aquelas que estão dentro. Tem muito crente dentro precisando de oração. Diga comigo, isso é verdade. Segunda coisa que eu quero dizer para você que nós podemos fazer através da oração intercessória, nós já citamos de alguma forma, mas citando na pessoa, a pessoa que ministra, na realidade nós precisamos dar cobertura, mas eu quero dizer para você que nós precisamos orar pela ministração da palavra, né? Precisamos orar pela ministração da palavra. E não é orar só quando a gente estiver aqui e o pastor ou a pastora ou a irmã ou o irmão que for ministrar já estiver abrindo o texto e você diz, Deus, agora usa mesmo a tua serva, usa o teu servo. Não, irmão. É ter o compromisso de orar para que Deus esteja gerando uma palavra, primeiramente. Para que Deus esteja imprimindo uma revelação no coração e na mente. Para que Deus esteja pondo pimenta na boca, para que quando a palavra saia queimando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o compromisso de orar pela palavra. Antes, durante e depois. Diga comigo, é antes, durante e depois. Isso parece propaganda de desodorante. Não é. Eu estou falando que a gente tem que ter o compromisso de cobrir a palavra. Enquanto ela está sendo gerada, enquanto ela está sendo ministrada. E depois a palavra do Senhor diz, quando tu puseres a tua mão sobre alguma coisa, não retires até ver que fruto
isso dará. Então a gente tem que continuar cobrindo a palavra foi ministrada. Eu quero saber aqui, quantos lembram do texto que foi pregado domingo aqui na igreja? Não precisa citar não, só levanta a mão. Você lembra do texto que foi pregado lá na sua igreja, domingo à noite? Quem lembra? Levanta a mão, deixa eu ver. Nem vou pedir para a gente olhar para trás. Porque você que não levantou a mão, você sabe como é que está a situação, não sabe? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Isso é sério, amados. A gente não lembra nem do texto que foi falado. Quanto mais daquilo que foi ensinado às vezes. Quanto mais o espaço para que essas coisas que foram ensinadas e faladas possam produzir através de nós. Então nós temos que orar pela ministração da palavra. Antes, durante e depois. Diga comigo, antes, durante e depois. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Outro dia, um irmão ligou lá para casa, estava no meio de uma angústia muito grande, comecei a compartilhar com ele e dei uma palavra que estava fresquinha, né? Tinha acabado de descer do céu, como pão. E aí eu disse para ele, olha querido, porque Deus falou isso, e eu quero dizer isso sobre a sua vida. Ele falou, aleluia, glória a Deus. Desligou o telefone. No dia seguinte encontrei com esse irmão na nossa igreja, falei para ele, amado, você viu como Deus é bom, como Deus te ama? Deus tinha dado aquela palavra e certamente era para você. E ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, a palavra que Deus deu ontem, que a gente compartilhou no telefone. Ele falou assim, Soraya, na hora que eu bati o telefone, eu não lembrava de nada que você tinha dito. Quando eu digo que nós precisamos orar pela palavra, querido, não só para que ela seja gerada pelo Espírito, porque chega de ficar ouvindo coisa que não edifica, amém, irmão? Em nome de Jesus, né? Não só para que ela seja gerada pelo Espírito, mas para que ela na hora seja também ministrada pelo Espírito e para que depois ela possa produzir fruto pelo Espírito, em nome de Jesus. Que a palavra não seja roubada das nossas mentes, que a palavra não seja roubada dos nossos corações. Se você tem dificuldade de lembrar, irmão, começa a levar papelzinho com caneta para a igreja. Nunca mais passe a vergonha de não conseguir responder levantando a mão uma pergunta como essa, em nome de Jesus, amém, irmão? Fala para a pessoa que não está dando bronca, não, é só... Ela está só exortando. Admoestando em amor. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Porque isso é sério, queridos. Daí a gente passa 50 anos dentro da igreja, do mesmo jeito. Diga, Deus tenha misericórdia de nós. E ainda achando que isso é virtude, diga, Deus tenha misericórdia de nós. 50 anos dentro da igreja, nunca mudei. Oh, Deus, tem misericórdia. Porque não vivenciou a essência do Evangelho do Senhor, que é novidade a cada dia, a cada dia. Eu não sou a mesma hoje que era ontem, querido. Não sou. Em nome de Jesus, e você tem que dizer a mesma coisa. Amém, querido? Diga, eu não sou mesmo hoje que era ontem. E amanhã eu não vou ser também igual hoje. Por quê, queridos? Porque a palavra está crescendo e se multiplicando dentro de nós, como semente, gerando fruto, em nome de Jesus, amém, amados? Então, se você tem dificuldade, querido, começa a escrever. Você tem dificuldade, tem crente aqui. Ontem eu olhei para um irmão aqui e eu falei assim, puxa, eu queria falar com aquele irmão. Porque a gente que, quando está ministrando aqui, a gente olha, a gente sabe, né? Quando o irmão já foi para casa fazer torta de limão. A gente fica olhando, no olhar a gente já sabe ou não sabe? A gente sabe disso, né? E aí eu olhei e falei, Deus, aquele irmão não está bem, né? Ele já foi para casa faz tempo, estava só sentado, de repente, no lugar aqui, nossa. E aí eu falei, eu queria falar com essa pessoa, né? Eu queria dizer para ela, você está bem? Só que aí, depois a pessoa me ligou e falou assim, olha, você sabe que eu não consegui concentrar a cabeça, eu não estava bem, eu estou com alguns problemas. Eu disse, mas isso eu já tinha visto, né? Resta saber se você conseguiu guardar alguma coisa daquilo que Deus falou. Você está entendendo? Tem muita gente que vem para a igreja e tem dificuldade de se concentrar na hora da palavra. Você tem essa dificuldade? Não precisa levantar a mão agora. Mas tem muito crente que tem dificuldade de se concentrar na palavra. Daí fica o tempo inteiro com aquele versículo, né? Trazei cativa as vossas mentes, trazei cativa as vossas mentes. E fica repetindo isso como se isso fosse... Você tem dificuldade, irmão? Deus te deu inteligência. Diga glória a Deus. Então pega um papel, pega uma caneta e começa a anotar. E aí você vai manter. Você vai trazer cativa. Nem que seja a base de papel e caneta.
Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos estão aí ainda? Amém? Amém. Precisamos orar então pela ministração da palavra, da cobertura. Não só antes, mas durante e depois, em nome de Jesus. Amém? Eu coloquei aqui que nós precisamos fazer oração intercessória pelos obreiros, nessa disposição de estar cobrindo. Se você não está envolvido no projeto, mas você sabe de alguém que está envolvido, está comprometido, irmão, levanta a mão sem detença. Eu tenho dito para os intercessores que quando você levanta a mão direita, você está disposto a abençoar. Quando você levanta a esquerda, você está disposto a se comprometer. E às vezes na igreja a gente só levanta a direita, meu irmão. Sei lá, né? Então eu vou levantar minha mão direita, porque se Deus quiser abençoar, é Deus mesmo que vai fazer, não sou eu. Né? Então eu vou levantar a mão. A gente está precisando levantar a mão esquerda a favor da vida de homens e mulheres que estão envolvidos já em projetos de Deus. Amém, irmão? Estão na obra, estão gastando e se deixando gastar por amor ao Senhor, por amor a nós como igreja, para ver cumprido o projeto de Deus em nós. Então não fica levantando só a mão para abençoar. Se compromete, irmão. Levanta a mão esquerda, levanta aí a mão esquerda. Deixa eu ver se você consegue. Oh, glória a Deus. Diga, aqui não tem uma igreja doente. Aqui tem uma igreja sadia. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então nós precisamos nos comprometer, queridos. É uma questão de compromisso a orar por homens e mulheres que estão envolvidos no projeto de Deus, que já estão na obra. Não só aqueles que são aqui do nosso conhecimento, mas vamos ampliar o nosso conhecimento, queridos. Vamos alargar a tenda, vamos procurar saber. Aqui, pensando em nós, por exemplo, como igreja metodista, não fica orando só pelos pastores do teu distrito, da tua região. Tem um monte de gente espalhada no Brasil inteiro, ministrando ao Senhor. Homens e mulheres que disseram sim para Deus mais de uma vez. Porque disseram sim quando resolveram ir para o seminário e depois disseram sim quando Deus disse, eu vou te mandar para o campo missionário. E não pensou assim, será que lá eu vou ter o dinheiro que eu tenho aqui? Disseram sim para Deus pelo menos 2 vezes. E nós precisamos estar orando por essas vidas em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dizer amém a isso? Amém. Deus anotou lá no céu, hein? Presta atenção, hein? Olha só, precisamos também fazer oração intercessória por crescimento. E aí, ontem nós falamos sobre o intercessor não pode ser, né, raquítico nem anão. Tem que ser gigante, espiritual. Né? Então, queridos, nós precisamos orar por crescimento. E aqui eu não estou falando só de crescimento quantitativo da igreja. Precisamos orar por esse sim. Essa é a vontade de Deus. Se a gente viver o projeto de Deus, Deus vai fazer. Amém, irmão? Em nome de Jesus. É bíblico isso. É bíblico isso. E porque eles viviam do jeito que Deus tinha dito que era para eles viverem, né? Dia a dia eles tinham comunhão uns com os outros, partiam pão de casa em casa, eles viviam de uma forma maravilhosa, diferente, extraordinária. Deus mesmo era quem acrescentava. Diga, porque isso Deus faz. A gente não precisa se esforçar. Está gastando dinheiro com essas coisas. Vamos gastar dinheiro e investir na vida de homens e mulheres que precisam ser sustentados para manter a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Não sou contra propaganda não, querido, mas às vezes a gente está gastando dinheiro demais em propaganda e está gastando pouco dinheiro no investimento em vidas. E o que eu quero dizer para você, querido, é que se nós estivermos investindo nas vidas, o crescimento vai vir. Façamos propaganda ou não. Não sou contra os publicitários, não, filho. Deus te abençoe, hein? Tá? Mas o que eu estou dizendo para você, querida, é que na dinâmica do reino, as coisas tomam um outro sentido às vezes. E é muito mais profundo, muito mais amplo. Então nós precisamos investir sim em oração por crescimento. Eu tenho dito muitas vezes, em muitos lugares, que eu cansei de brincar de igreja. E você? Hein? Sabe que está na hora de brincar? Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de casinha. Então você pega a sua boneca, eu pego a minha boneca. Vamos brincar de igreja? Vamos brincar de igreja. Eu pego a minha Bíblia, você pega a sua Bíblia. Amém, irmã? Eu cansei desse negócio, irmão. Isso aqui é sério. E Deus tem um projeto muito sério para realizar através das nossas vidas. E nós precisamos orar para que haja crescimento. Crescimento mesmo. Intelectual, espiritual, queridos, que haja crescimento no nosso meio. Chega de meninice no meio da igreja, em nome de Jesus, amém? A gente passa maior tempo administrando meninice do que qualquer outra coisa. Nem quero apontar para outros pastores aqui. Não é verdade? Como líderes na igreja, a gente passa uma boa parte do tempo administrando meninice. Porque falta crescimento. E está faltando crescimento porque falta oração intercessória. Nós temos que orar. Fala para o irmão que está do lado, vamos orar, meu filho. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para o irmão que está lá, tenha calma, meu filho, está quase acabando. Falta mais ou menos 1h30. Então,
Nós precisamos orar por visão, por livramento, por vitória, por cura. Nós precisamos orar por todas essas coisas, sim. Mas vamos focar nas vidas. E não na necessidade simplesmente que as vidas têm, das coisas naturais. Entende o que eu estou dizendo? Vamos focar nas vidas. Porque Deus mudar o coração de alguém. Olha, quando Deus... tem um rapaz lá em Brasília, que ele era ateu, depois ele se converteu, hoje ele é um líder muito usado por Deus na igreja. Infelizmente saiu da igreja metodista, está em outra comunidade, mas está servindo ao Senhor de uma forma extraordinária. E ele tinha uma dificuldade sobre esse negócio de dízimo. Eu estou citando isso aqui, mas eu creio que ninguém aqui tem essa dificuldade, amém, irmão? Ele tinha uma dificuldade sobre esse negócio de dízimo muito grande. E aí, fazia-se conta, mostrava-se texto e essas coisas todas. Até que um dia falou: Deus, o Senhor precisa mudar o coração. Tem que mudar de dentro para fora. Não adianta querer empurrar daqui, fazer pregação, fazer campanha. Tem que orar para Deus mudar o coração. Porque quando Deus converte o coração de um homem e de uma mulher a favor da sua obra, Ele converte o bolso também. Diga glória a Deus. Por isso que eu gosto desse negócio de enfiar a pessoa na água, sabe como é? E de preferência sem tirar nenhum documento, nenhuma carteira, nada, que é para batizar tudo. Ele tinha uma dificuldade enorme, mas Deus mudou de dentro para fora. No dia que Deus fez a obra, Ele ligou para nós já estávamos aqui em São Paulo, Ele falou assim: sou dizimista. Eu falei: aleluia. Ele falou: Deus mudou meu coração. Eu falei: glória a Deus. Todo conhecimento ele já tinha, mas precisava mudar o coração. Então, amado, amada, não fica se desgastando, hein? Investe na vida das pessoas e veja Deus fazer a obra em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor que Zacarias se apresentou para queimar incenso. E durante esse tempo a multidão estava do lado de fora e ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse, porém, o anjo a Zacarias. Por isso que eu disse para vocês que eu cria que ele tinha colocado a oração lá dele. Ele aproveitou. Fala comigo, garoto esperto. Aproveitou a oportunidade. Foi lá e o anjo disse assim para ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, diga, oh glória. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Diga comigo, eita Deus! Aleluia! Meu irmão, fala comigo, quando Deus faz, né? O cara só estava pedindo um filho. Deus disse, eu vou te dar um filho qualquer não. Eu vou te dar um filho cheio do Espírito. Diga comigo, isso é que é Deus, irmão. Eu vou te dar um filho cheio do Espírito. Em ti haverá alegria e prazer. Diga aleluia. E ele disse, olha, ele será grande diante do Senhor, será um moço comprometido, não se misturará com outras coisas, porque será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Então, para pais e mães de plantão, que ainda estão programando, alguns programando casamento ainda, né? Outros programando filho, fica a dica. Não espere o filho nascer e se tornar adolescente para você começar a orar para que ele ou ela tenha uma experiência com Deus. Fala para a pessoa que está do lado, se liga, irmão. Se Deus fez, Ele pode fazer e Ele faz. Em nome de Jesus. Você está grávido? Hein? Junto com a sua esposa aí? Já vai dizendo, Deus, eu não quero um filho de qualquer jeito não. Eu quero que o Senhor já faça a obra já desde o ventre materno. Vem enchendo, Senhor. Vem ministrando. Vem profetizando. E aí começa a profetizar. Não fica só, que bonitinho. Não, irmão, abre a boca e profetiza. Em nome de Jesus. A criança vai entender alguma coisa? Não, mas vai receber no Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Até os psicólogos. Tem algum psicólogo aqui? Não sou contra não, irmão. Calma. Mas até os psicólogos usam essa estratégia.
Eles mandam você ler livro que as crianças não entendem perto das crianças. Lê. Lê para ele. Lê um texto que ele não entende nada. Vai lendo para ele. Vai lendo. Você entendeu? Então não fica de bibibi, irmão. Pega a Bíblia e começa a ler para a barriga da mulher. Fala, Deus, eu vou começar a investir agora e depois eu vou só colher. Em nome de Jesus, amém, querido? Em nome de Jesus. E aí, se nós fizermos isso, nós nos colocarmos diante de Deus para vivermos não só a oração intercessória, mas a intercessão, como viveu Zacarias, de se mover em direção a. E eu quero dizer para você que isso é intercessão. Intercessão, aliás, eu quero que você corrija aí. Está assim, no A, B, está escrito, não é mais que oração. Não, é mais que oração intercessória. É uma ação mediadora. O que eu quero que você entenda, querido, é que intercessão não é só oração. Ele orou lá, ele fez oração intercessória, mas ele foi até o altar do incenso. E ele se dispôs a ficar naquele lugar e a ministrar. E ele recebeu da parte de Deus. E quando ele voltou, certamente já voltou capacitado, não em palavras, porque duvidou, mas capacitado a fazer a obra do lado de fora e ver cumprido o projeto de Deus. O que eu quero dizer para você é que intercessão é muito mais que oração intercessória. Quando Deus manda você ir até uma pessoa e entregar uma palavra, você está intercedendo. Entende o que eu estou dizendo? Quando Deus manda você ir até uma pessoa e orar, e de repente essa pessoa recebe a unção do Espírito, você está intercedendo. Você está cumprindo na realidade como corpo o papel de Cristo Jesus. E tudo aquilo que nele já foi consumado, você só vai confirmando. Diga glória a Deus por isso. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E nós somos o corpo vivo de Jesus aqui na terra. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, e vocês têm o texto aí, não dá para a gente ficar abrindo, mas você tem o texto aí que Jesus disse assim, não digo que rogarei por vós. Ele disse, o que eu vou fazer diante do Pai não é ficar fazendo oração intercessória por vocês, não vou ficar orando por vocês. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus que Ele está orando, intercedendo por nós. Você está entendendo a diferença? Nós podemos fazer oração intercessória numa ação de intercessão. Mas só oração de intercessória não fala do que é intercessão. Porque interceder significa mediar, significa representar. Nós somos representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Diga, eita Deus. Por isso não ande de bobeira, de qualquer jeito por aí, querido. Você é embaixador aqui na terra do Senhor, amém? Você sabe o que é ser embaixador? Eu lembro que há muito tempo atrás eu ministrava sobre isso. Ser embaixador significa morar na terra dos outros, debaixo das leis da sua terra, considerando o espaço onde você está como se fosse seu país. Você sabia disso? Lá em Brasília está cheio de embaixada. E ninguém do Brasil pode entrar lá e dizer, agora é assim, não. Porque lá dentro da embaixada, na vida dos embaixadores, a lei que pesa é do país deles, e aquela terra é como se fosse a terra deles. Caiu? Hein? Nós somos cidadãos do céu, amém? Estamos aqui, somos embaixadores, diz a palavra do Senhor, e o lugar onde nós pisamos é lugar de Deus Santo. Aleluia! E as leis que regem as nossas vidas são as leis de Deus. Diga aleluia! Agora, quando Deus mandar você ir fazer alguma coisa acerca de um projeto, tomar uma atitude, por meio de uma palavra revelada ou coisa semelhante a essa, por meio de uma visão, ou até mesmo em oração intercessória, vá sabendo que esse é um ato de intercessão. Nós estamos no culto muitas vezes e aí Deus toca o nosso coração para ir colocar a mão sobre alguém. De repente nem oramos, mas o ato de pôr a mão sobre alguém significa interceder. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmão? Hein? Você pode chegar para uma pessoa e de repente só dizer assim para ela, Deus me mandou dividir um dom contigo. Foi Deus que mandou. Pode. Você está intercedendo. Porque todas as bênçãos já foram planejadas pelo Senhor. Diga, minhas bênçãos estão prontinhas lá no céu. Só esperando o Sedex. Hein, irmão? Hein? E às vezes Deus manda um intercessor ou uma intercessora como representante divino. Diga, oh glória! Aleluia! Chega cheio de insígnia. Você conhece as suas insígnias aí, irmão? Hein?
você, né? Qualquer um não. Tua roupa é linda. Deus chama um homem e uma mulher, de repente, e diz para ele, vai, você é o meu representante. Diga, eu sou representante de Jesus. Aleluia. Quando eu vou para os lugares, eu vou em nome de Jesus. Amém, querido? E você sabe que o nome toma o lugar da pessoa, não é assim? Estou aqui em nome de Jesus. Jesus está aqui por meio do seu nome. Diga, oh glória. E aí quando ele diz assim, agora vai lá e diz àquela pessoa. Ou vai lá e põe a mão sobre ela. Ou vai lá e divide um dom. Ou vai lá e simplesmente toca. Isso são atos de intercessão. É muito mais que oração. É ser mediador. É ser distribuidor de tudo aquilo que Deus tem planejado. E aí você chega e diz, olha, Deus mandou entregar isso aqui para você. Diga, oh glória. Aleluia. Isso é intercessão, amados. Deu para entender? Amém, irmãos? Os irmãos estão aí ou já dormiram? Fala para o irmão que está lá, não cochila não, irmão. É só mais um pouquinho. Ok? Se for preciso, a gente vai até de madrugada. Oh, Deus! Então eu quero dizer para você, querido, está aí no seu esbocinho, Jesus não está orando, mas intercedendo. O texto de João é quando Jesus diz, não digo que rogarei por vós, e o texto de Hebreus diz que ele intercede por nós. Mas diz a palavra do Senhor, em textos anteriores, tanto de Ezequiel quanto de Isaías, que Deus procurou um intercessor, alguém que se pusesse perante ele a favor dessa terra. Deus procurou alguém que fizesse essa obra mediadora, né? Que desse, quando nós entregamos uma palavra profética, nós estamos intercedendo. Os irmãos entendem isso? Amém? Nós estamos sendo os mediadores. Estamos mediando. Deus disse uma palavra e a pessoa ainda não ouviu e você vai lá e vai dizer para ela. Isso é intercessão. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Então diz a palavra que o Senhor procurou, nós conhecemos esse texto, alguém que se colocasse perante ele a favor dessa terra, o que significa que há dois tipos de frente que nós assumimos na intercessão. Uma é combater as obras do diabo e outra é confirmar as obras de Deus. Diga aleluia. A intercessão tem essas duas frentes de trabalho. Tá? O intercessor é alguém que se coloca diante de Deus a favor dessa terra para tapar as brechas. Ou seja, ele vai discernir a vontade de Deus e ele vai discernir as obras de Satanás. É por isso, queridos, que nós podemos comparar ao sacerdote. Porque a vocação do sacerdote era discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E o discernimento precisa estar sobre nós como intercessores e intercessoras em nome de Jesus. Amém, amados? Tem que discernir. Olhar e discernir. Não é julgar. É discernir. Amém, irmãos? O discernimento imprime em nós um conhecimento que às vezes nós nem sabemos de onde vem. Né? Mas a gente fala, esse negócio não é de Deus. Eu ainda não sei porquê. Quando a gente julga, a gente, na realidade, muitas vezes está usando aquilo que a gente já conhece e olhando a aparência daquilo que a gente está vendo. Quando a gente discerne, às vezes a gente nem sabe porquê. Mas esse negócio não testifica, não é de Deus. Eu nem sei porquê, mas eu sei que não é de Deus. Não estou sentindo paz. O irmão está sentindo paz? Não, então testifica, não é de Deus. Aí depois, às vezes a gente vem a conhecer, depois a gente vem saber por quê, né? Outro dia um ministério estava ministrando lá, falei, Deus, eu não sei por quê, Senhor, eu estou ouvindo esses cantos, que as músicas são lindas, as letras são maravilhosas, mas alguma coisa não bate. Pouquinhos dias depois, eu fiquei sabendo que não batia. Era a vida de quem estava cantando, que estava em pecado. Mas essas coisas a gente discerne no Espírito. Para quê, queridos? Para sondar, saber qual é a vontade de Deus que deve ser manifesta e saber quais são as artimanhas de Satanás. O que está se levantando contra a vontade de Deus? Nós somos chamados como intercessores e intercessoras para assumir uma posição diante dessas duas frentes, em nome de Jesus. Amém, queridos? É mais ou menos como o povo que estava lá construindo o muro. Com uma mão construía, com a outra guerreava. Diga, sou eu mesmo. Disse isso bonitinho, em homenagem aqui, né? Sabe como é? Fala assim, sou eu mesmo. Isso, olha como é lindo. Traz unção. Tá? São as duas frentes que nós precisamos entender e estar envolvidos. Diz a palavra que o Senhor ficou espantado que não houvesse intercessor. Já aí, no texto de Isaías, diz que o Senhor se espantou de não encontrar intercessor. Por isso mesmo, o seu braço se estendeu e lhe trouxe a salvação. Ele estava dizendo que na realidade ele levantou Jesus como grande intercessor. E em Jesus nós então nos identificamos para sermos intercessores segundo o coração do Pai. Amém? Levantados pelo Pai. Amém? Em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do lado, eu não me levanto na força da minha perna.
Mas é apoiado no braço do Pai. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, queridos, diz o texto que Deus procurou alguém e se espantou que não houvesse intercessor. Por quê? Olha só o que havia e o que nós precisamos combater por meio da intercessão. Transgressão multiplicada. Isso está no texto de Isaías, depois os irmãos leem. Iniquidade, prevaricação, mentira contra o Senhor. Pessoas se retirando de Deus, pregando opressão e rebeldia. Diga misericórdia. Concebendo e proferindo palavras de falsidade. E havia falta de justiça. Isso parece com alguma coisa daquilo que a gente tem visto por aí? Amém? Então diga para o Senhor: Senhor, eu me levanto por ti. Muitas e muitas vezes dentro de casa, quando a gente vai fazer alguma coisa e de repente eu já estou cansado, eu digo assim: Senhor, me levanto por ti. Né? Então diga de novo, diga: Senhor, eu me levanto por ti. Em nome de Jesus. Amém? Nos levantamos para combater isso. E por meio da intercessão, nós geramos, está aí no B, pessoas cheias do Espírito. Foi o caso aqui de Zacarias. Ele orou e Deus gerou, através dele, em oração, em intercessão, uma pessoa cheia do Espírito, ainda no ventre. Diga: oh glória! Nós geramos por meio da intercessão profetas. Disse a palavra do Senhor que ele teria esse chamado. Esse era o chamado de João, era ser profeta. O que eu quero dizer para você é que nós podemos gerar profetas. Homens e mulheres comprometidos em revelar o coração de Deus. Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus? Diga: nós podemos gerar profetas. Por meio da oração e da intercessão, em nome de Jesus, nós podemos gerar profetas. E olha só o que nós podemos gerar. Nós podemos gerar resgatadores de promessas. Eu coloquei esse termo aqui, sabe por quê? Porque aí Deus começa a declarar as promessas que serão resgatadas através do ministério de João. Você prestou atenção? Versículo 17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Você lembra disso? Isso era uma promessa? E o que Deus estava dizendo era: por meio da intercessão e da oração, você gerou um resgatador de promessa. Eu estou dizendo isso para você, meu amado, minha amada, porque eu quero que nós entendamos e tomemos posição como igreja em Cristo Jesus. Nós precisamos gerar, por meio da oração e da intercessão, resgatadores de promessas. Uma geração de resgatadores de promessas. Jovens, moças e rapazes que se levantem na autoridade do Espírito de Deus e que sejam o sinal de promessas resgatadas em nosso meio. Como igreja, você lembra das promessas que Deus tinha para nós como igreja? Você lembra do que Deus havia dito que faria em nosso meio? Você lembra qual é a grande expectativa que ainda hoje há? E ontem compartilhava com alguns irmãos de que tinha ouvido alguém dizer assim: a igreja metodista é um gigante adormecido. E eu disse que Deus está acordando e levantando no poder do seu Espírito em o nome de Jesus. E alguém disse: eu já ouvi isso em algum lugar. E eu falei: é só para confirmar. Agora o que eu quero dizer para você, querido, é que nós podemos gerar. Nós somos parte ativa nesse negócio. Diga glória a Deus. Nós podemos gerar uma geração inteira de resgatadores de promessas que vão viver em o nome de Jesus aquilo que Deus planejou para nós como igreja. E quem sabe nós, a outra geração, não vivemos ainda, mas que podemos viver através deles para o louvor da glória do Senhor. E diz a palavra: então converterá o coração do pai ao filho. E sabe o que eu entendi nessa hora? Converter significa voltar a. E eu fiquei pensando: Deus, é voltar o coração de uma geração ao coração de uma outra geração. É a geração que está agora se levantando na autoridade do nome de Jesus, voltar-se à geração anterior e discernir em Deus o que precisa ser anulado, quebrado e combatido. E nós, como igreja anterior, como geração anterior, voltar o coração para essa juventude e pedir perdão se nós não temos entregue nas suas mãos uma igreja santa, uma igreja no poder do Espírito, porque a nossa geração se acomodou. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Converterá o coração dos pais aos filhos. É uma geração se levantando para outra e dizendo assim: olha, nos perdoa se nós nos acomodamos e nós não entendemos o que Deus podia fazer no nosso meio. Nós queremos pedir perdão a vocês, jovens, se não estamos entregando a vocês uma igreja do jeito que Deus queria. Nós temos que pedir perdão como geração anterior, convertendo o nosso coração aos filhos, para que Deus venha manifestar a sua glória em nosso meio. E aí os filhos vão se voltar para nós e vão discernir realmente o que precisa ser anulado,
o que precisa ser resgatado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser levantado no poder do Espírito de Deus. Você está entendendo, irmão? Amém? Então diz a palavra do Senhor que a bênção proferida acerca de João é que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Ele converteria os desobedientes à prudência. Nós podemos gerar pessoas obedientes em nome de Jesus por meio de oração. E habilitaria para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Aleluia. Eu não quero ir à frente aqui, queridos. Nós só estamos com a nossa hora no limite. Mas eu quero dizer para você que por meio da oração, Deus pode levantar um exército preparado no nosso meio. Aleluia. Deus pode levantar homens e mulheres, jovens, moças, rapazes, crianças, adolescentes, habilitados, diz a palavra, preparados. Não é aprendendo ainda não, é já aprendido no Espírito, entende? Porque o Espírito na realidade está pronto. Oh, amados, por meio da oração nós podemos gerar isso de dentro para fora, em nome de Jesus. Por meio da intercessão nós podemos ministrar isso sobre a vida desses jovens, em o nome de Jesus, e ver o Senhor fazer em nosso meio aquilo que Ele disse que faria e que nós aguardamos, porque quando Ele diz, Ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Nós temos ouvido de muitos homens e mulheres, não só que a metodista é um gigante adormecido e que Deus está levantando, mas que Deus, quantas vezes eu já ouvi isso em encontros das mais diferentes denominações, que Deus traria um avivamento genuinamente bíblico através da igreja metodista no Brasil. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Eu não estou impondo sobre você peso de glória nenhuma, porque a gente vai ter que ralar muito no Espírito para que essas coisas venham a acontecer. Mas Deus está dizendo que isso é possível. Então nós precisamos nos levantar, queridos, para orar e interceder e dizer: Deus, imprime mesmo, Senhor, imprime um caráter celestial desde a infância. Desde a infância. Chega de ficar contando história de florzinha, de árvorezinha para as crianças da nossa igreja. Fala para as crianças qual é o projeto de Deus. Fala o que Deus tem no coração acerca da vida delas. Chega de ficar passando filme que não tem nada a ver para a juvenil. Nós precisamos dizer para ele o quanto o inimigo está se levantando para que eles e elas não tenham uma vida de santidade. Chega de ficar fazendo encontros para os jovens ficarem se maquiando de noite, colocando pasta, querido. Eu sei que isso é parte da idade, mas a gente já passou dessa época. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde as coisas de Deus precisam ser priorizadas. E a gente precisa entender isso daí, investir no caráter, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos conversar de repente, né? Jogar conversa fora às vezes. Joga, querido, se você acha que pode perder tempo. Mas eu acho que a gente não pode mais perder tanto tempo. Entende o que eu estou dizendo? Então nós precisamos tomar uma atitude séria. E se nós fizermos isso a partir da vida de oração, nossa, comprometida com Deus, e com aquilo que nós cremos que Deus vai fazer no nosso meio, nós veremos o Senhor manifestar a sua glória em o nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu gostaria de, nesse momento final, eu gostaria que os jovens com menos de 20 anos ficassem em pé. Aleluia. Eu sei que na nossa igreja o jovem vai até 35, não é isso? 45 é mais que jovem. É até 35. Mas eu sei que aqueles que já estavam há mais tempo na igreja, de alguma forma já se identificam com a nossa postura anterior. Mas essa é uma juventude que Deus está levantando agora. Primeiro eu quero dizer que vocês são resposta de oração. Um dos nossos grandes desafios logo que chegamos aqui em São Paulo era: Deus, a gente precisa levantar um exército de jovens, rapazes e moças, juvenis, adolescentes, crianças, comprometidos, Senhor, contigo para viver uma vida de santidade e serem usados por Ti, Senhor, onde quer que eles estejam, porque vocês têm acesso a lugares que a gente não tem, entende? Vocês têm uma linguagem que talvez a gente não consiga mais ter, e há muita gente precisando ouvir o que vocês têm a dizer. Eu quero dizer que como igreja nós queremos ouvir vocês. Nós queremos ouvir o que Deus tem revelado a vocês. Outro dia o nosso filho chegou e falou: olha, mãe, Deus me revelou isso. Ele estava fazendo uma aplicação. Eu falei: filho, eu não descreio de nenhuma das revelações que Deus lhe deu. Eu só quero dizer para você, cuidado para não fazer uma aplicação que Deus não fez na hora que revelou. Mas eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que Deus tem falado a vocês. Nós como igreja queremos ouvir.
Queremos ouvir o que Deus tem colocado na mente e no coração de vocês. E nós queremos pedir perdão agora. Eu queria pedir que os pastores e pastoras que estão aqui pudessem se levantar. Temos gerações diferentes aqui de pastores. Providencial isso, né? Deus é Deus e não é menino não é verdade? Nós temos aqui... Eu queria que os pastores viessem aqui à frente. Pastores e pastora. E eu queria que os jovens, esses que se levantaram, viessem aqui à frente. E eu queria que você se levantasse em nome de Jesus. E estendesse não só a sua mão direita, mas a esquerda também. E porque nós estamos vivendo um tempo profético, nós vamos fazer um ato profético aqui em nome de Jesus. Amém, querido? Você está dando cobertura aí em nome de Jesus? Amém? Em nome de Jesus. Nós temos gerações diferentes aqui na frente. Mas eu queria que todas essas gerações aqui representadas pedissem perdão a vocês. Nós estamos fazendo um ato profético. E nós sabemos só uma forma de sarar o anterior para fazer algo novo ser manifesto. É através do perdão. E eu queria que os pastores e pastoras fizessem isso agora, profeticamente, queridos. Nesse instante, na autoridade de ministro do Evangelho, o que tem mais tempo de trabalho dentro da nossa organização metodista como superintendente distrital, eu estou aqui pedindo perdão para vocês pelo ministério pastoral, porque nós, durante muito tempo, ficamos acomodados. Pessoalmente eu sei que isso é verdade. E nós queremos pedir perdão, mas pedir que vocês aceitem o nosso coração, interceda por nós, para que nós possamos ter coragem de passar a vocês a mensagem pura do Evangelho, desafiadora do Evangelho, chamar vocês à santificação, para que vocês possam caminhar conosco na santificação e transformar a igreja a partir de nós. E nós estamos nos colocando diante do Senhor para que nós sejamos os primeiros a ser quebrados, a ser moldados, a ser transformados, estender a mão, e queremos encontrar as mãos de vocês, para junto com as nossas mãos, nós ajudarmos vocês nessa caminhada da santificação, para que através de vocês a igreja possa ser transformada, e depois a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a santidade bíblica que o Senhor nos chamou para essa vocação. Em nome de Jesus. Amém.